Salve, salve, prezado, salve, salve, prezada. Os senhores já me conhecem, eu sou o professor Dr. Tiago Pérez e esta é a disciplina Escrita Científica e Estratégias de Pesquisa. E ao longo dessa aula, ao longo desse encontro, nós vamos falar de uma série de aspectos, avançando para além da onde nós já avançamos nas aulas anteriores sobre a operacionalização de um projeto de pesquisa científica, né. Até então, talvez, né, nos primeiros encontros, a pesquisa científica estava parecendo um pouco um bicho de 8 cabeças, né, mas assim não é. Na verdade, a pesquisa científica é uma forma de você operacionalizar uma forma de você responder uma dúvida, né, ou seja, uma inquietude, né, algo que você não sabe a resposta de imediato. Então, nesse sentido, eh, ao longo desse encontro, nós vamos falar, em um primeiro momento, né, como desenvolver os objetivos da sua pesquisa, né, porque em verdade, os objetivos, eles vão fazer como aquele papel do guia, do mapa, né, eles vão apontar a direção, né, como por exemplo, um GPS, né, você pode escolher para ir em alguma região, né, vamos supor, na cidade de Curitiba, né? Ah, eu quero ir ao Museu Oscar Niemeyer, né? Muito bem. Se você não souber como ir ao Museu Oscar Niemeyer, o GPS ele vai dizer a direção, né? Mas para isso você precisa adicionar no seu GPS, né? No seu aparelho do celular, que o objetivo é chegar ao Museu Oscar Niemeyer, né? Por isso que eu digo que o objetivo ele aponta a direção, né? Óbvio, né? Que o objetivo por si só não é a pesquisa, né? Ele é parte da pesquisa, né? Parte fundamental, mas ele vai apontar a direção inicial e os passos que você vai dar na sequência, como por exemplo a revisão da literatura, vão funcionar como a bússola, né? Ou seja, vão mostrar não só a direção, mas qual que é o norte dessa direção, né? Para onde você deve ir. Né? E não é algo simples, na verdade, né? Você desenhar um objetivo de pesquisa, né? Principalmente num assunto que você esteja sendo sincero de fato, né? Você não sabe, né? E, e aqui eu acho que há dois caminhos, né? Um caminho é o próprio caminho da intuição, né? Ou seja, você já tem uma direção intuitiva da onde você quer ir, né? Ah, eu acho que o museu fica para cá, né? E às vezes a nossa intuição está completamente errada, né? Principalmente se a gente considerar os vieses, né, que movem a natureza humana, que movem a nossa cognição e que vão aqui estar também atuando, né, quando a gente está operacionalizando uma pesquisa, né? Porque é muito difícil, na verdade, nós separarmos, né, quem é a pessoa e quem é o pesquisador. Principalmente se a gente considerar que nós exercemos uma larga gama de papéis, né? Então, o mesmo indivíduo que é pesquisador, ele é pai, ele é irmão, ele é amigo, mas apesar de ser a mesma pessoa, ele não pode exibir o mesmo comportamento em cada um desses cenários. Ou seja, o comportamento, por exemplo, que eu tenho com os meus alunos não é o comportamento que eu vou ter com a minha filha, que não é o comportamento que eu vou ter com a minha esposa, que não é o comportamento que eu vou ter com a minha mãe, que não é o comportamento que eu vou ter com o meu amigo, e o mesmo vale para a pesquisa científica, ou seja, aquilo que eu acredito, né, no meu âmago, né, seja do ponto de vista religioso, seja do ponto de vista cultural, ideológico, político, não é a mesma postura que eu vou ter na execução da minha pesquisa científica, né? Se na hora de votar eu tenho que ser parcial aos meus valores, às minhas ideias, aos meus princípios, né? Se na hora de refletir sobre algum assunto de relevância social tem que ser parcial aos mesmos princípios, na pesquisa científica não é assim, né? As posturas da vida exigem, em alguma medida, parcialidade. A postura na pesquisa exige justamente o extremo oposto, que é a imparcialidade. Ou seja, você entra para fazer a pesquisa científica da mesma forma que John Locke dizia que era a nossa mente, né? Uma tábula rasa, ou seja, você entra vazio, você entra no zero.
e a partir dos pressupostos que você vai adquirindo na pesquisa, como por exemplo na revisão inicial de literatura que você faz, aí sim você vai desenhando, vai moldando, né? É como aquela argila no filme Ghost. Vocês se lembram? A maioria talvez não vá se lembrar desse filme, né? Mas a argila, né? Ela é totalmente moldável, né? O que vai dar a forma da argila são as mãos dos artistas. E aqui eu digo mesmo, né? O que vai dar a forma à pesquisa dos senhores não deve ser as suas preconcepções ideológicas, políticas, culturais, religiosas, sociais, mas sim a sinceridade científica, mas sim os dados, mas sim a literatura, né? Mas sim os objetos ao qual vocês vão se debruçar. Então, o primeiro ponto que nós vamos nos debruçar no encontro de hoje vai ser sobre o delineamento de objetivos, e aqui eu vou traçar uma série de linhas, né, tanto do que já está plasmado, né, no nosso AVA, no nosso material, como também da minha própria experiência, né, como pesquisador. Vamos também falar sobre a fundamentação teórica, e aqui eu vou seguir o mesmo diapasão. Além disso, né, nós vamos falar também sobre algumas questões de pesquisa, né, como, por exemplo, a estruturação, né, de questionários, né, de inventários de pesquisa, inclusive fazendo aqui uma distinção, né? Nós já fizemos até então, mas vamos nos aprofundar nisso, né? Ou seja, uma distinção entre questionários estruturados e também não estruturados. E também eu vou mostrar alguns exemplos de como nós plasmamos tudo isso, né? Perceba, de novo, né? O que nós estamos vendo na nossa disciplina é como caminhar, né? Evidentemente que o caminhar não vai depender apenas disso, né? Vai depender, sobretudo, dos senhores, né? Mas aqui nós estamos, é como numa academia de ginástica, né? Uma academia acho que ninguém mais fala o termo ginástica, né? Me senti um idoso de 40, de 40 anos, bom fosse, não, um idoso de 80 anos, né? Numa academia de musculação, ginástica, ok, né? Musculação, o que você vai ter é direções, né? Então levanta o supino, faz o levantamento terra, mexe com o halter, etc, etc. Eu estou tentando fazer a mesma coisa, né? O meu papel aqui é um facilitador, né? Eu estou demonstrando os caminhos pela qual vocês podem perseguir, podem se guiar para chegar à pesquisa científica, né? Mas um ponto apesar de vocês verem, né, todo esse caminho, né, apesar de tomarem nota, né, de tudo que eu estou falando, a qualidade da pesquisa vai depender do que nós chamamos também de ímpeto, ou seja, é a sua vontade de pesquisar. E isso leva, por exemplo, tempo, né? Não é porque você sabe como pesquisar que vai ser rápido. Não, pesquisa científica demora, né? Algumas coisas, né, alguns desafios do ponto de vista científico não são há dias, são há anos, né, tentando descobrir, né? Por exemplo, esses dias eu vi um pesquisador tentando, na verdade, esses dias não, há alguns anos, eu vi um pesquisador que vem tentando manipular o DNA de galinhas para se chegar a dinossauros, né? E hoje a gente sabe, aliás, é uma coisa como a gente vê, né? Como a ciência evolui, né? Um passo depois do outro. Todas as reconstituições modernas, né, feitas na paleontologia hoje sobre dinossauros, têm apontado numa direção que a maioria das pessoas não tem como intuitiva na mente, que os dinossauros tinham possivelmente penas, né? Penas, que os dinossauros possivelmente se parecem muito mais, né, do ponto de vista fisiológico, né, com aves, do que outros répteis modernos, né? E isso não é exatamente o que a gente acha de mais intuitivo quando a gente olha para a ossada de dinossauro, né? Você vê aquele jacarezão gigante e você não consegue imaginar que aquele jacaré tem penas, mas muito provavelmente tinha.
E para os paleontólogos chegarem nessa decisão, né, por A mais B, eles tiveram que cruzar uma gama significativa de dados. Em verdade, a pesquisa muitas vezes te leva numa direção, e os dados, muitas vezes, eles te levam numa direção, às vezes, errônea. Você precisa interpelar outras fontes, outras caracteres, para se chegar numa conclusão melhor. Por exemplo, vou dar um exemplo aqui. A Associação Americana de Psicologia, durante muito tempo, recomendou o seguinte aos pais, né? Que não deixem as luzes acesas, né, do quarto das crianças antes de dormir, porque eles perceberam que, né, as crianças, né, que dormiam com a luz acesa, elas tinham miopia. Elas tinham miopia. Então, o que que a Associação Americana de a APA, né, tá aqui dizendo? Olha, luz acesa causa miopia. E demorou muito tempo, não sei dizer quanto tempo, mas talvez 2 décadas, para um pesquisador vir e falar: "Calma, espera aí, né, what is up fucking here?" Eh, a miopia não é genético? Não é um fator genético, né? Como um fator luz acesa pode estar causando miopia? Né, e o que se viu foi justamente uma relação inversa, né? Ou seja, essas crianças, né, permaneciam à noite com a luz acesa porque elas tinham dificuldade de ver, porque elas já tinham miopia, né? Ou seja, não era a luz acesa que causava miopia, mas era a miopia que causava a luz acesa. Vocês conseguem entender esse apontamento, né? E muitas vezes em pesquisa a gente não percebe. Às vezes a gente já sai com uma hipótese, às vezes os nossos dados começam a corroborar a nossa hipótese e o nosso senso crítico ele vai por água abaixo, né? A gente aceita aquela hipótese como certa e vai adiante, vai adiante. Por isso que a gente precisa da literatura. Por isso que a gente precisa, inclusive, quando a gente está olhando para um objeto de estudo, como por exemplo a psicologia, não olhar apenas para os construtos da psicologia, olhar também para construtos advindos de outras disciplinas, né, de outras disciplinas correlatas, né? Hoje, né, quando a gente fala de pesquisa científica, existe o primeiro apontamento que se deu, né, nessa direção foi o que a gente chamava de multidisciplinaridade, ou seja, várias disciplinas, né, para compor um arcabouço de pesquisa. Então, eu vou desenvolver, sei lá, um projeto sobre economia. Né? Economia tem muito a ver com história, né? Os acontecimentos históricos explicam eventos econômicos. Né? Economia tem muito a ver com psicologia. Por quê? Né? Porque toda tomada de decisão em economia, né, se você decide comprar o produto A em revelia do produto B, a inflação, etc., etc., tem explicações psicológicas para isso. Né? Aqui, né, como exemplo, eu posso dar Daniel Kahneman, né, que se tornou aqui prêmio Nobel de Economia e é um psicólogo, né? Aliás, deixo aqui a dica do livro dele, chama Rápido e Devagar, Duas Formas de Pensar. Um livro sensacional, um livro maravilhoso. Um outro exemplo, né? Economia envolve também sociologia, porque a gente está falando de relações, né? Relações econômicas também são relações sociais, né? Da mesma forma que envolve também antropologia. Agora, eu pergunto, essas disciplinas, né, sozinhas e isoladas, né, eu olhando as interpretações de uma, eu olhando as interpretações de outra, vão dar exatamente as respostas para o objeto que eu estou querendo estudar, que é, por exemplo, a inflação, etc., etc. Não, né? Em um outro apontamento que se dá, então, nessa direção, e é o que a gente já trabalha na faculdade, é a interdisciplinaridade, ou seja, você não só elencar, né, trazer essa gama, né, esse repertório de disciplinas, mas você botar esses conhecimentos para conversarem, né, para um se entrelaçar em relação ao outro, e para você usar, inclusive, um para explicar o outro. Né? Então, sei lá, na história, por exemplo, eu vou aferir que em um determinado momento os acontecimentos políticos que podem ser explicados, por exemplo, pela ciência política, levaram a ter inflação. Né? A inflação ela tem a ver com comportamento de consumo.
das pessoas, entende? Um preço de um produto só sobe se as pessoas aceitam pagar por esse produto, ok? É o que a gente vê, por exemplo, num fenômeno que chama inflação sazonal, né? Então, por exemplo, o ovo de Páscoa, o chocolate na Páscoa, o preço sobe. Por que o preço sobe? Porque muitas pessoas estão comprando chocolate naquele período e elas estão aceitando, inclusive, pagar um preço acima do valor de mercado. E por que elas estão fazendo isso, né? Elas são completamente birutas, elas são insanas? Não. Há uma variável cultural que vai explicar isso, pelo menos no caso brasileiro. É um país, né, judaico-cristão, né, majoritariamente cristão, e que vai, né, ter os seus valores aqui alicerçados nessas concepções, nessas datas cristãs. Então, se é a Páscoa, né, a Páscoa é uma data que vai começar inicialmente com os judeus, né, que vai marcar a abertura ali do mar, né, para você conseguir passar com o povo hebreu. Passa, depois vai ser ressignificada, né, como o renascimento de Cristo. E hoje é ressignificado como um coelho que entra de madrugada na sua casa e traz um ovo. Enfim, é cultura, né? Mais do que religião, é cultura. Então você não vai conseguir explicar só por economia, você não vai conseguir explicar só por história, você não vai conseguir explicar só por ciência política. Você precisa juntar essas e outras disciplinas tudo junto no mesmo arcabouço. Compreendem isso? E um terceiro, né, axioma que vem se plasmando dentro dessa perspectiva no presente é o que nós entendemos como transdisciplinaridade. Olha que coisa maluca, transdisciplinaridade. Olha essa palavra, né? Trans, né? Trans é o quê? Algo que supera, algo que transcende, né? Algo que vai além, né? Ou seja, hoje a gente fala não só de você ter várias disciplinas, multidisciplinar, você não fala só de colocar essas disciplinas para conversar, interdisciplinar, mas você fala de utilizar esses diferentes conhecimentos, essas diferentes concepções para se chegar em conhecimentos, para se chegar em disciplinas novas, né? Por exemplo, é o que nós chamamos, hoje, há uma área, eu já falei, eu acho que lá no primeiro, no segundo encontro, há uma área na ciência chamada genopolítica, né? O que é a genopolítica? A genopolítica é a área do conhecimento que busca identificar genes específicos que podem explicar o comportamento político, né? Como, por exemplo, o gene DRD4-7R, né, que é um gene modulador de dopamina e que leva o indivíduo a ser, como que eu digo aqui, em inglês a expressão é open to experience, mais aberto a experiências novas, o indivíduo a ser mais aventureiro, né, o indivíduo a ser mais curioso, o que leva, de alguma forma, o indivíduo, geralmente, a se identificar com uma concepção mais progressista, mais liberal, por assim dizer, não exatamente no sentido conservador, mas justamente no polo oposto, né? E perceba, né, você tem que juntar várias áreas do conhecimento para constituir essa nova área. Tem conhecimento aqui da ciência política, tem conhecimento da fisiologia, tem conhecimento da genética, tem conhecimento da psicologia, e ao invés, né, de você trabalhar tudo isso de maneira separada, né, como seria na tendência multidisciplinar, ao invés de você só colocar eles para conversar, como seria na interdisciplinaridade, não, você coloca tudo no liquidificador e faz um caldo novo, né? E faz aqui, ó, uma coisa nova, né? Para você. Aliás, vamos hidratar a garganta, porque esse ar seco tá punk mesmo, tá levando a nossa garganta embora. E dentro dessa perspectiva, um outro exemplo, a neurociência social. A neurociência social é uma área do conhecimento que busca identificar áreas específicas do cérebro e o modus operandi dessas áreas dentro dos tidos comportamentos sociais. Então, um comportamento social como, por exemplo, o preconceito, ok? O preconceito, por exemplo, racial. Qual as áreas do cérebro que são ativadas
no preconceito racial e de que maneira elas são ativadas. É um outro comportamento social como a atração física, a atração sexual, é, o altruísmo, a conformidade, a obediência, né? Quais áreas do cérebro são recrutadas e de que maneira elas são recrutadas, né? De novo, para você explicar tudo isso, né, se a gente fosse colocar na multidisciplinaridade, a gente ia precisar da neurociência, a gente ia precisar da ciência política, da sociologia, da psicologia social, da, da, da da antropologia, ou seja, né, várias áreas, né, das ciências sociais, humanas e biológicas, né? Então, ao invés de você pegar elas em separado ou colocar essas áreas para conversar, né, de novo, você coloca no liquidificador, bate e dá um caldo novo, né, que é a neurociência social, né? Perceba, que coisa, né, fantástica, na verdade, né? Enfim, talvez você esteja olhando aí do outro lado e falando, nossa, que porre, né? O Thiago é o professor mais chato do planeta, né? Mas eu acho simplesmente incrível, né, que a ciência, né, ela não só ela se desenvolva e se desenvolva através do concurso de várias mãos, mas ela também se transforme em algo maior, ou seja, não só que ela adquira capacidade de conversar, né, com seus diferentes ramos, botar os seus ramos, né, os seus braços, assim como um polvo para conversar, né? Um polvo tem, cada braço de um polvo, uma curiosidade aqui, gente, cada braço tem um cérebro para controlar um braço dele, olha que coisa bizarra, né? Então, não só, né, ser como um polvo, né, com vários braços diferentes, né, com cada cérebro que conversam entre si, mas você misturar tudo, né, para chegar a algo novo, uma área nova, né? Isso é demais, isso é o que traz o avanço, né, não só da ciência, né, em sentido estricto, mas de toda a humanidade de maneira geral, né? Se a gente está falando hoje de carro autônomo, de trocar, né, aqui a matriz energética dos carros, né, de combustão para carro elétrico, se a gente está falando aqui de formas de frear o aquecimento global, né, se a gente está falando aqui de formas de explorar o universo, isso, né, é fruto da ciência e não é de uma ciência isolada, e não é apenas do diálogo entre as ciências, mas é também fruto dessa condensação, né, dessa hibridização, né, dessas diferentes ciências, né, a fim de responder às perguntas humanas, né, que são cada vez mais ousadas, né, que vão cada vez mais além do que os anteriores, né, ousaram pesquisar. Prezados, vou compartilhar a tela aqui do nosso slide e vamos à luta. Aqui, ó, tela inteira. Ó, já tava, fiquei tão empolgado aqui que tô compartilhando errado o negócio aqui. Vamos lá. Ó, perfeito. Modo apresentação. Bom, coloquei aqui no nosso slide é, 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 aqui um título provocador, pesquisa, né? Aí você vai falar, nossa, que escreveu errado, né? Não, é como se fosse aqui uma pré-pesquisa, né? Quais são os passos que você tem que dar antes, né, da execução da pesquisa, né, em sentido estricto, né? Então foi aqui vai nessa lógica da transdisciplinaridade, ou seja, o que vem antes da pesquisa, né? A pesquisa. E eu me inspirei aqui no livro do Cialdini chamado Persuasão, né? Ou seja, o que vem antes da persuasão. Bom, então o primeiro ponto, né, como eu bem disse, é o desenvolvimento de um objetivo. E os objetivos do estudo, eles são compostos a partir de três pilares, né? Os primeiros são os principais conceitos que você vai trabalhar.
Então, você definir um objeto de estudo, que é por um objeto, né, não um objetivo, que é, por exemplo, o cárcere no Brasil, que é, por exemplo, a depressão, a ansiedade, o burnout, que é, por exemplo, o comportamento político, né, que é, por exemplo, o efeito dos exercícios na vida da pessoa. Enfim, pode ser qualquer coisa, né? Nesse sentido, nesse diapasão, né, nesse ponto, a pergunta que fica é: quais os conceitos que vão se relacionar ao objeto ao qual você escolheu, né? Quando eu fui fazer a minha pesquisa de doutorado, eu estudei a pena de morte nos Estados Unidos e eu quis medir, né, quais fatores, né? Porque assim, uma coisa é fato, né? A pena de morte ela tá, ela saiu de moda, né, no nosso mundo, né? Se a gente considerar nas últimas décadas, a maioria dos países baniu isso, né, dos sistemas penais, né? Aqui na América Latina, por exemplo, todo mundo baniu. Uma curiosidade histórica, né? O único país que ainda manteve em uma condição muito peculiar é o Brasil, né? Em caso de conflitos, né, militares, né, existem 34 tipos de crimes militares que podem levar à pena de morte no Brasil, né? Mas mesmo assim, né? Mesmo assim, isso aí é uma pena que a gente não vê no nosso país há no mínimo 200 anos. Então já saiu de moda, né? Então me estranhou muito, né? Por que num país, né, tão moderno, né, tão atual, tão assim vanguardista, né? Quando a gente fala de direitos humanos, né? Por que esses caras ainda falam de pena de morte, né? Por que a gente ainda tem cadeira elétrica, né? Por que ainda tem injeção letal, né? Por que essas coisas, câmera de gás, né? Olha que coisa, até o nome, né, já faz a gente remeter às atrocidades do nazismo, né? Por que essas coisas bizarras existem nos Estados Unidos? Então, como eu parti da psicologia social, eu teria que eu queria explicar o que estava na cognição das pessoas, né? Então, uma área específica, cognição das pessoas. Aqui a cognição ela está atrelada ao que nós entendemos como bases filogenéticas, né? E o que vai explicar as bases filogenéticas é uma área do conhecimento da psicologia chamada psicologia evolucionista. Então, é um outro conceito que entrou aqui, conceitos da psicologia evolucionista. A psicologia evolucionista, assim como a psicologia cognitiva, fala em modularidade da mente, ou seja, que o nosso aparelho cognitivo ele é dividido em várias partes, né? E cada parte tem uma função específica. Então você vai ter uma parte, por exemplo, para identificar rostos, você vai ter uma parte para identificar se as pessoas estão mentindo para você ou se estão falando a verdade. Você vai ter uma parte que é para você lidar com situações novas, né? E aqui eu achei uma lacuna na literatura. Eu falei, olha, se a punição é um comportamento universal, né? Não só a pena de morte, né? Mas quando alguém faz algo para a gente sente vontade de punir. É fato, né? Possivelmente há também uma parte, um módulo, né, que seja relacionado à punição, né? Além disso, né, um outro ponto, eu destaquei vários pontos. Falar, bom, eu não quero saber exatamente se as pessoas são contrárias ou a favor da pena de morte, mas se elas se interessam por esse tema, né? E aqui eu utilizei hoje a base, eu acho que é uma das bases mais importantes de pesquisa, que é a internet, né? Todo o comportamento das pessoas, em verdade, as vontades, os desejos, as ambições, elas estão na internet, né? Por quê? Porque a pessoa mete um Google para tudo. Né? Então a pessoa ela pode até mentir para o psicólogo dele, pode até mentir na pesquisa, mas o que ela pesquisa no Google é verdade. Digo, é verdade de que ela se interessa, né? Ou seja, ninguém vai pesquisar no Google, sei lá, né? Alcachofra, abobrinha e giló, se a pessoa não tenha interesse, né, em saber sobre esses alimentos, entende?
Então aqui eu considerei isso. Então eu tive que trazer também conceitos da cybercultura, né, conceitos da internet. Além disso, eu coloquei o seguinte: não, a gente pode possivelmente ter um módulo, né, relacionado à punição, mas por si só não vai explicar o porquê que a gente se interessa por esse tipo, né, de pena, que é a pena de morte. Será que isso tem a ver com a cultura? Então trouxe aqui temas relacionados à cultura. Será que tem a ver com a religião? Trouxe temas relacionados à religião. Será que isso tem a ver com fatores políticos? Né, perceba, né, todos os fatores aqui ontogenéticos e culturais, né, ou seja, externos, né, ao indivíduo e que vão trabalhar com essa modularidade interna, né? E trouxe um outro ponto também. Será que tem a ver com a personalidade, né? E trouxe aqui aí para você perguntar se tem a ver com a personalidade, você precisa de um modelo, né, de personalidade. E o modelo que eu trouxe foi o modelo do Big Five, né, dos 5 grandes traços de personalidade: extroversão, neuroticismo, abertura à experiência, etc, etc. Enfim, esses foram os principais conceitos, né? Aí o segundo ponto que eu tive que ver é o histórico das publicações, ou seja, dentro desses temas que eu aqui elenquei, né, desses principais conceitos, né, quem estava falando o que, né, sobre isso, né? Em específico, né, sobre a mente modular, eu parti de um avanço aqui de alguns autores, né? O primeiro foi uma dupla de autores chamada Leda Cosmides e John Tobey, que definiram um primeiro modelo assim de modularidade, mas dentro de uma consonância que já estava vindo. Simon Baron Cohen, um outro psicólogo cognitivista, já tinha feito um modelo. Noam Chomsky já tinha lançado algumas bases também desse modelo, mas eles sintetizaram em algo melhor. Satoshi Kanazawa, um outro psicólogo evolucionista, veio depois e também desenhou alguma coisa em cima, e eu fui lá e propus um encaixe, né? Falar, não, aqui, ó, vamos definir que isso é uma pizza, né? Eu tô colocando aqui um pedacinho aqui, né? Eu tive que ver também as publicações sobre pena de morte na internet, não na internet, pena de morte nos Estados Unidos, sobre pesquisa na internet. Ou seja, tive que ver o que as pessoas estavam falando e se tinha alguém falando sobre o meu tema em específico. E em específico, exatamente o que eu queria saber, né? A distribuição nos Estados Unidos geográfica, né? E no tempo da pena de morte, ninguém falava sobre isso. Aí opa, como aqui a gente viu nas aulas anteriores, já, né, cheguei aqui, né, ao princípio da como que fala? Da inovação. Isso é algo novo, isso é algo diferente, né? Vou contribuir com algo que ninguém está falando ainda, ok? Mas eu só cheguei a essa conclusão depois que eu consegui aferir esse histórico, né, de publicações. E o terceiro ponto, né, que vai definir os objetivos é as diferentes abordagens, né? Veja, aqui, né, eu trouxe a psicologia evolucionista, a psicologia cognitiva, trouxe também conhecimentos da psicologia da personalidade, trouxe conhecimentos aqui de Big Data, né, ou seja, de internet, trouxe conhecimentos da ciência política, ou seja, várias abordagens diferentes, né, para falar sobre um tema. Então, quando você vai definir, olha que não entendeu? Não é aquela coisa da sua cabeça. Eu quero fazer isso, eu quero fazer aquilo, bababá. Não, tem que ter coerência, entendeu? Você definiu o objeto de estudo, definiu uma pergunta de pesquisa, né? Definiu hipóteses, os objetivos, eles têm que dar conta desses passos anteriores. Ou seja, para você validar a sua hipótese, você tem que traçar muito bem os planos, os passos que você vai seguir. Então, aqui os principais conceitos, né? Então, trouxe conceito de diversas áreas, né? Porque era um tema muito específico, um histórico de publicações, então, aqui de diversos campos, né? E também diferentes abordagens, né? Para lidar com uma mesma questão. Então, os objetivos, eles vão cumprir o papel
de direcionar a escolha das biografias, né? Porque perceba, tem muita coisa para você ler de bibliografia, um monte de coisa. Dá para você ler tudo, né? Tudo que existe no planeta? Não. Então aqui você já tem que fazer um pente fino do que você vai ou não definir. Vamos supor que o seu objetivo seja aferir foram os avanços nos últimos 20 anos acerca do tema ansiedade. Talvez esse seja o recorte, né, absoluto que você possa estabelecer no seu trabalho. Considerar as bibliografias apenas dos últimos 20 anos. Né? Eu quero estudar apenas a questão do metaverso. Então, metaverso possivelmente não era algo que se falava há 20 a 30 anos. Talvez sejam publicações dos últimos 10 ou ainda dos últimos 5 anos. Então, aqui, né, você já vai ter um recorte muito mais significativo. Né? Ou mesmo, não só um recorte temporal, mas um recorte de abordagem. Falar, não, o meu tema, ele não conversa com todas as abordagens, né? Como, por exemplo, as abordagens de psicologia. Vai conversar só com a psicologia evolucionista e só com a psicologia cognitiva. Voilá, você vai excluir, nesse caso, as bibliografias que não se enquadrem nesses dois parâmetros ao qual você definiu. Ou seja, o tempo e a abordagem ao qual, tem até um efeito sonoro aqui, ó. As abordagens que você... Pronto, um efeito sonoro. Então, nesse caso, né, para você construir, né, o seu arcabouço teórico, você precisa passar por esses 3 pontos que eu bem mencionei. Identificar os principais conceitos relacionados ao assunto sobre o qual a sua pesquisa pretende tratar, né? Vamos supor que o objetivo da sua pesquisa seja aferir as influências sociais, né? Então vamos fazer uma pergunta aqui. A influência social, a mera presença das pessoas, melhora ou piora o desempenho delas em atividade? Isso é uma pergunta interessante, né? Considerando que nunca é neutro. Né? Sei lá, por exemplo, uma coisa é você fazer o exame da autoescola, sei lá, sem ninguém no carro. Outra coisa é com o instrutor te olhando do lado. Uma coisa é, por exemplo, um cantor, um artista gravar um hit, ou melhor, fazer um show para uma pessoa, outra coisa para 1 milhão de pessoas, ou seja, sempre afeta. Né? Agora, como que você vai responder isso? Para isso, você precisa identificar os conceitos. Né? Se você ir para o segundo ponto, né? Olhar para os históricos das publicações, em psicologia social, você vai identificar textos, por exemplo, que vão falar de um conceito chamado facilitação social, um conceito fundado aqui por um psicólogo social chamado Triplett, no final do século XIX, e conceito e livros, né, psicólogos sociais que vão falar de um conceito chamado social loafing, que é o que a gente pode aqui traduzir em português como vadiagem social, preguiça social, que é o sentido contrário. Então, aqui, aliás, já respondendo, né, a pergunta é sim, né, a presença social influencia, sim, o desempenho, mas como que é? Em atividades fáceis, ou seja, que você já domina, que você já manja, sei lá, você é um exímio cantor, você faz embaixadinha, você joga muito bem bola, a presença das pessoas vai aumentar o seu desempenho, porque gera excitação e, consequentemente, você vai melhor. Agora, em atividades que você acha difícil, a presença das outras pessoas vai gerar excitação e insegurança. E o terceiro ponto, se é uma atividade em grupo, sei lá, um trabalho em grupo, um cabo de guerra, e você sente que o comportamento individual não está sendo avaliado, apenas do coletivo, é muito provável que você faça corpo mole, ou seja, menos esforço do que você faria individualmente. Olha que interessante, né? Com uma pergunta simples, a quantos conceitos a gente já chegou, não é verdade? E nesse ponto específico, né? Quais abordagens podem explicar esses conceitos que eu falei? Ao meu ver, eles têm muito a ver com a psicologia evolucionista, né, que vai explicar as tendências filogenéticas do nosso comportamento, tem muito a ver com a psicologia, o behaviorismo, né,
análise do comportamento, porque tem a ver com os estímulos aqui involucrados e tem a ver com a psicologia cognitiva, ok? Enfim, eu definiria assim como essas 3 abordagens principais. Claro que podem ter insights, né, advindas de outras abordagens, outros campos, né, mas a princípio, né, pensando lá naquela lógica que a gente falou do mestre Fogasa, o Masterchef, né, da banda Oitão, menos é mais, né? Então a fundamentação teórica que você vai fazer no seu trabalho, ela vai ser a base da pesquisa científica e ela vai trazer aquele elemento para você conseguir analisar e interpretar os dados que você vai coletar durante o estudo, porque o dado por si só, você coletou o dado, fez a estatística, fez a regressão linear, fez a estatística descritiva, lindo, mas o dado por si só, ele nunca é autoexplicativo, entendeu? Você precisa aqui de elementos para conseguir explicar isso, né? Como é isso que eu falei da preguiça social, né? Uma coisa eu vi, o cara individualmente ele está fazendo menos esforço do que ele faria em coletivo, mas por quê? Né? E será que em todas as circunstâncias? Não é em todas as circunstâncias. Né? Se, por exemplo, o grupo é mais coeso e ele sente que é algo importante tá relacionado àquilo, como por exemplo um prêmio de $1 milhão, ou a própria vida, sabe, que nem naquele filme Round 6, quando eles vão fazer o cabo de guerra e que um morre e o outro vive, quando é essa circunstância, meu irmão, tá todo mundo fazendo muita força, né? Não há em todas as circunstâncias, entendeu, que esse efeito vai se dar, né? Agora, eu preciso da literatura para me dar esse apontamento, senão eu vou acabar fazendo uma generalização tosca, né? Eu vou falar, não, sempre que o cara tiver em grupo, né, com certeza ele vai fazer corpo mole, né? E assim é mentira, né? Então, nesse caso, a fundamentação teórica ele vai trazer o alicerce, né, a base, né, o solo, né, para o estado da arte, né, para que nós, né, pesquisadores, venham a venhamos, ó, me deu aqui um trava-língua feio aqui, né? Venhamos a formular as nossas próprias conclusões, né? Aliás, 2 pesquisadores, né, olhando para os mesmos dados, podem chegar a conclusões diferentes. Se, né, a fundamentação teórica, né, se a base, né, o pano de fundo, as abordagens forem diferentes, né? É aquele negócio, né? Caminhos desiguais que podem ou não levar ao mesmo destino. Nesse caso, levam a destinos diferentes. E isso é ótimo, né? Você ter mais de uma interpretação para o mesmo dado, né? Por exemplo, você tem um resultado eleitoral. O candidato B ganhou do candidato L, né? Por que isso aconteceu? Aí um vai dizer, né, com base nos dados, né, com certeza foi a economia, né? Veja, a economia sempre explica tudo. Aí um outro pode trazer e falar, não só foi a economia, mas a economia influenciou uma variável cultural, né, que levou a isso e a isso, né? Então essa é a lógica de você ter uma boa fundamentação teórica, né? Ela que vai te trazer o respaldo para você conseguir explicar aquela situação, para você conseguir explicar aquele fenômeno que você identificou através do seu trabalho, né, através dos dados que você coletou, através da análise que você realizou. Então, a fundamentação teórica, ela vai ser estruturada parte a parte, né, ao longo do processo do desenvolvimento da pesquisa, né? Então, é como um castelo feito de Lego, né? Cada pecinha, né, vai compor parte desse arcabouço. Existem várias formas, prezados, de se realizar a fundamentação teórica. Eu sempre fiz uma revisão meio que simples de literatura, mas abrangendo uma grande literatura, né, sobre o mesmo tempo. E de um tempo para cá eu tenho feito algo que se chama revisão sistemática. Então você ser, na verdade, bem criterioso na escolha, né, do que entra e o que sai da sua bibliografia, e também igualmente criterioso sobre o que você quer aferir dentro desses determinados assuntos, né? Por exemplo, nesse momento eu faço parte, eu sou pesquisador, sou orientador de um grupo de pesquisa que vem pesquisando sobre o efeito dos protestos, sabe, protesto de massa, né, manifestação na sociedade.
e a gente tem uma teoria de 3 psicólogos sociais que dizem o seguinte, né, que manifestações muito violentas, elas tendem a ser como o tiro que sai pela culatra, sabe? As pessoas não apoiam, quem olha de fora não apoia, e o que você quer como manifestante é que a pessoa te apoie, né? E isso acaba gerando não só apoio, mas também antagonismo. E para a gente entender, né, como essa teoria vem sendo operacionalizada, eu fiz uma base de 92 estudos que citaram essa teoria. Mas eu não extraí exatamente tudo que esses estudos falavam, né? Eu extraí só o que eles falavam acerca dessa teoria em sentido estricto. Então, em alguns estudos, ela estava ali bem trivial. Né? O estudo era, sei lá, eleição na Malásia, né? Então, era um dos fatores, né, que eles colocavam para explicar, né, o porquê o candidato A, porque teve protesto e tal. Prezados, desculpa. De novo, a garganta secando, né, nesse clima severo da nossa City, né? Dizem que vai chover em breve, que assim seja. Né? Então, verificar a literatura, pesquisar o que existe na literatura publicada sobre o tema de pesquisa. E aqui, né, digo para vocês, as melhores literaturas estão geralmente em artigos, né? Porque um artigo ele é revisado por mais de uma pessoa antes de ser publicado. É melhor, por exemplo, do que apenas um livro do que a pessoa publicou, que às vezes não tem esse processo de revisão. Né? Uma outra fonte muito rica é a dissertação de mestrado e, melhor ainda, as teses de doutorado, né? Que são trabalhos feitos, né, com muito rigor. Então, ali, com certeza, você vai ter vários bons elementos. Definir o referencial teórico, escolher dentre as obras pesquisadas, então, dentre tudo isso que você pesquisou, quais vão ser utilizadas para a base da pesquisa. Então, num trabalho inicial, né, é um garimpo, entendeu? Num trabalho inicial, você selecionou 300 trabalhos. Vai analisar todos? Não. Você vai separando ali o joio do trigo. Vamos supor que desses 300, o supra-sumo é os 45. Voa lá, né? Você chegou a 45 e a partir desses 45, aí sim você estrutura a sua fundamentação teórica, né? Vamos aqui, um exemplo. Vamos ver um exemplo aqui. Identificar o objetivo geral, né? Identificar qual a influência do uso de tratamentos paliativos, ou seja, aquele que não é feito para curar, mas para amenizar os sintomas, na recuperação dos pacientes na clínica X, né? Definir muito bem o escopo, né? Não é pacientes paliativos em todo o mundo, não, é numa clínica, e vamos supor que eu só tenha 2 pacientes lá, né? Perceba que é um universo bem pequeno. Objetivo específico, né? Verificar quais são os tratamentos paliativos feitos nessa clínica, apurar os tipos de pacientes que vão utilizar esses paliativos, identificar o nível de recuperação de cada tipo de paciente. Olha que fantástico, né? Ficou essa divisão. Né, é extremamente operacionalizável. Eu ir lá na clínica, quem são os caras, né, que estão fazendo paliativo? São esses aqui. Quais são os medicamentos, os tratamentos que estão sendo feitos? São esses aqui. O quanto esses caras se recuperaram, né? Esse morreu, esse se recuperou bem, esse está mais ou menos, né? Enfim, aqui, mas acho que eu fui meio pesado no que eu falei, mas é exatamente isso, né? Então, né, a fundamentação, né, vai envolver o comportamento do paciente, né, nos tratamentos paliativos, ou seja, o que os outros que pesquisaram a mesma coisa, né, falaram sobre isso, o que os outros, né, na literatura, né, quais são os tipos de tratamentos usados em clínicas que as pessoas vão descrever e como, né, que a literatura vai dizer que as pessoas se recuperam. Né? Aliás, é assim que um médico, que um psicólogo, que qualquer um psiquiatra vai atuar. Né? Você não vai tirar da sua cabeça, né? Pô, eu vou dar essa cloroquina aqui pro cara, vamos ver se ele vai melhorar. Não, né? Você vai ver o que a literatura, outros estão fazendo e vai se guiar mais ou menos por aquilo, né? Evidentemente que
você pode ter algum grau de liberdade, né, dependendo do campo ao qual você vai atuar profissional, mas a sua prática ela tem que ser alicerçada na melhor ciência possível, né? Isso é a base, né? Então você vai identificar, como eu disse, os principais conceitos do trabalho. Nesse aqui vai ser pacientes, né, doença, paliativo, apresentar os históricos das publicações do trabalho já feitos no assunto e identificar as abordagens, né, a serem detectadas, né? Se você vai aplicar, por exemplo, um questionário, existem 3 tipos, né, a princípio, né, o estruturado, o semi-estruturado e o não estruturado, né? Qual que é a vantagem de cada um? Olha, não existe primeiro um que seja melhor de todos, ok? O que vai definir são os objetivos e o objeto ao qual você está estudando, né? Mas o estruturado, basicamente, você já tem as perguntas todas fechadas, ou seja, não vai surgir uma resposta além daquilo. Qual que é a vantagem disso? É mais rápido, ou seja, a pessoa não tem que ficar pensando, elaborando, escrevendo. Não, é uma escala de 1 a 7. É sim ou não, é rápido. Segundo, você pode usar uma amostragem aleatória, que, aliás, que é o critério considerado ouro, né, nesse tipo de pesquisa, né? Você já tem um roteiro de perguntas a ser seguido, o que reforça o primeiro critério, é rápido. Essa pesquisa pode ser guiada pelo entrevistador. Agora, um ponto, né? Você fez um questionário estruturado, você pode mandar pelo Google Forms para milhares de pessoas. Às vezes a pessoa pode deixar uma em branco porque ela não entendeu. Se você está guiando aqui a pesquisa, você perguntou a pessoa falar, hein? Aí você explica, não, mas isso eu quero saber, isso. Ah, tá, então é 2, né? Os dados são mais fáceis de serem analisados. Por quê? Porque você coloca tudo numa única tabulação de Excel e fica muito mais fácil, né, num programa de estatística, por exemplo, para você girar o seu questionário. E você garante aqui os anonimatos, né, das pessoas que estão aqui participando. Num semi-estruturado, você vai ter uma parte de perguntas fechadas e uma parte de perguntas abertas, né? Qual que é a singularidade, né? É preciso de mais tempo para coletar os dados, ou seja, se aqui é rápido, aqui já é um pouco mais moroso. Segundo ponto, vai depender da duração da entrevista para a gente decidir o tipo de amostragem. Como eu falei, eu acho que no primeiro e no segundo encontro, né? Eu levei um questionário semi-estruturado, né, só de perguntas abertas, na verdade, para uma pessoa, e eu achei que ia levar 15 minutos, levou 2 horas e meia, né, o que me fez depois repensar o trabalho, falar, não dá para eu fazer isso com 100 pessoas, senão eu vou levar, sei lá, 10 anos para fazer o meu TCC, né, vou ter que diminuir. O roteiro da pergunta pode conter perguntas abertas e fechadas. Aberta é aquela escala Likert de 1 a 7, é o sim ou não, de 1 a 5, quanto você está feliz com o seu professor que está aqui falando na live. 1, tô odiando, 5, amei ele, ok? Isso seria a fechada. Pode ser guiado pelo entrevistador ou por outra pessoa. Ou seja, você pode aqui terceirizar, né? Se você é dono de um instituto de pesquisa, por exemplo, você não vai fazer todas as pesquisas que existem no mundo, né? Você vai terceirizar, outra pessoa vai a campo para pesquisar para você, né? As partes quantitativas, né? O que é fechado é sempre mais fácil de guiar. O que é aberto é mais complicado, né? Esses dias eu fui no mercado, por exemplo, de 1 a 10, o quanto você está satisfeito com o atendimento. Nossa, foi super rápido, a pessoa foi educada, eu falei, 10? Ué, 10? Seria 11 se eu não tivesse que pagar, mas foi 10, né? Aí a pessoa perguntou, né? Você tem alguma sugestão, alguma coisa que te chamou mais atenção aqui? Isso já é a pergunta aberta, né? Aí isso eu já tive que pensar mais, assim, eu fechei o olho, pensei, primeiro eu falei, não tenho sugestão, aí a pessoa estava indo, eu falei, não, tenho sim, foi a parte da jardinagem ali, achei demais, achei muito legal, achei diferente, né? Mais variedade, mais barato que nos outros mercados, né? Olha coisa de velho, né? Também gostar da jardinagem do mercado, né? E aqui você pode muitas vezes não garantir exatamente o que seria ruim, na verdade, o anonimato
dos respondentes. Na verdade, não é que é ruim, né? Vamos supor que você é um jornalista e você quer identificar a fonte aceitou ser identificado, sei lá, você está entrevistando Fernando Henrique Cardoso, os ex-presidentes do Brasil, né? Fernando Henrique Cardoso, Bolsonaro, Itamar, etc, etc. Né? Então, aqui, por exemplo, se as fontes concordarem, você pode expor ela, né? No não estruturado, você precisa de muito tempo para coletar, porque é pesquisa em profundidade. Você vai descobrir coisa que não descobriria nenhum e nem outro tipo aqui dos anteriores, mas é mais tempo, né? O tipo da amostragem ela tem de ser mais específica, né? Ou seja, para você fazer uma pesquisa não estruturada sobre política, não é qualquer um que você vai parar na rua. Para você fazer uma pesquisa não estruturada sobre neurociência, não é qualquer um que você vai parar na rua. Tem que ser um professor, tem que ser um especialista da área, tem que ter um critério muito, muito técnico aqui, né, para você escolher isso. O entrevistador aqui, né, uma vantagem, ele pode improvisar ou ainda, a partir daquilo que o entrevistado fala, você ir além, né? Ele pergunta, não, eu estou descobrindo tal, e eu tenho algumas hipóteses sobre isso, mas talvez a gente não deva falar hoje. Aí você fala, é ótimo, né? A gente deva falar hoje sim. Fale mais sobre isso, né? E aí você descobre coisas que nem você achava que ia descobrir nessa pesquisa, né? A entrevista não é diretiva, normalmente é difícil de analisar, como foi aqui o trabalho que eu falei, né? Que eu achava que ia ser de 15 minutos, foi de 2 horas e meia, que eu achava que ia dar 3 páginas de texto e deu quase 100, né? Muito mais difícil de analisar, mas extremamente rico, né? O que eu tirei dali. E o pesquisador tende a conhecer o entrevistado, né? Ou seja, como o critério técnico aqui, né? Você precisa de alguma forma conhecer, né? Então, aqui, né? Fazendo um comparativo, né? As informações que você pode obter: atitude, motivação, evento, e a entrevista, né? Ela tem potencial de se aprofundar nisso, né? Qual que é a principal utilidade? Testar a validade de uma hipótese, né? E também explorar as histórias específicas, né? Do ponto de vista do questionário, interessante, do ponto de vista ético, é que a resposta é anônima. Agora, na entrevista, geralmente você sabe quem entrevistou. Às vezes pode gerar algum tipo de empecilho ético, né? No questionário, a amostra é grande, do jeito que eu gosto. Na entrevista, a amostra é pequena, do jeito que eu menos gosto. No questionário, o custo de tempo é menor. Na entrevista, o custo de tempo é maior. No questionário, o custo financeiro é menor. Perceba por que eu gosto tanto de questionário, né? É mais rápido, a amostra é maior, custa menos, né? A entrevista tende a ser mais caro, né? A análise de dados no questionário tende a ser mais fácil, porque você já tem um critério. A análise de dados na entrevista nem sempre tende a ser mais difícil, porque ela é mais complexa. É a mesma coisa a transcrição dos dados. No questionário já está quase praticamente pronto, né? Às vezes, se é um Google Form, ele já formatou sozinho o dado. Na entrevista, vai demandar um trabalhão, né, para você conseguir estar organizando isso. Aí aqui eu coloquei alguns exemplos, por exemplo, pergunta fechada. Com qual gênero você se identifica? Feminino, masculino? Eu acho pouco, né? Eu colocaria aqui, né, trans, ou não binário, né? Eu colocaria outros aqui também, mas perceba, né? É fechado, né? Não dá para o cara responder, metamorfose ambulante. Não, vai ser um, vai ser outro. Qual é a sua avaliação do governo do presidente do Brasil nos próximos meses? Ótima, boa, regular, ruim, péssima. De novo, né? A falar, eu gostei do auxílio não sei o quê, mas eu não gostei do que ele falou. Não é isso que eu quero saber. É ótima, boa, regular, ruim ou péssima. Né? Você vai pôr um ali e isso vai virar algum número, algum tipo de código, né? Na sua tabela de dados que você vai analisar. Em seu domicílio você possui, né? O IBGE tem isso, várias pesquisas que eu respondi tem isso. Rádio, aparelho de DVD, computador, televisão, TV por assinatura. Poderia colocar, tá antigo isso aqui, né? Colocaria hoje em dia streaming, né? Outra coisa, né? Telefone fixo, né? Quase ninguém tem mais, internet, outro.
Enfim, prezados, esses foram, né, os dados aqui para você compor ali, como eu coloquei de maneira provocativa aqui, né? Pesquisa, que é uma pré-pesquisa, né? Ou seja, a pesquisa em si é a operacionalização, quando você já está com a mão na massa, né? Todos aqui são esses passos anteriores, né? Em verdade, quanto melhor você trabalhar esses passos anteriores, né, que antecedem a pesquisa, mais qualidade você tende a ter no seu trabalho, mais rápido tende a ter o seu trabalho, né? Mais assertivo tende a ser o seu trabalho. Prezados, espero que tenham gostado desse encontro, dessa fala. Desejo a todos um excelente dia, uma excelente noite, uma excelente tarde, né? Dependendo do momento que você estiver vendo. Faço votos de que tenham gostado muito e nos vemos ainda num quarto e último encontro que nós vamos falar aqui já da pesquisa aplicada. Como já diria Jô Soares, o beijo do gordo para todos e até a próxima. Valeu, tamo junto, muito obrigado.